Há 100 anos nascia um empreendedor, um homem de teatro e cinema, ator e criador de histórias. Seu nome, Amácio Mazzaropi. Poucas pessoas encarnaram tão bem a figura do caipira, o brasileiro típico do interior, numa época em que a maioria da população ainda vivia na zona rural. Bom dia. Bom dia. Checa, este é o Dr. Márcio, é filho do meu patrão, é médico, é pediatra. Fala besteira aí que tem mulher aí dentro. Muito prazer. Prazer. Ele veio falar com você, nós podemos entrar? Pois não. Mazzaropi nasceu em 9 de abril de 1912, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo. Era filho de Bernardo, um descendente de italianos, e de Clara, filha de portugueses. Aos 2 anos, mudou com a família para Taubaté, no Vale do Paraíba. É lá que fica hoje o Hotel Fazenda Mazzaropi e o museu que conta a história de um dos maiores artistas brasileiros. Eles ocupam a mesma área que Mazzaropi usou para gravar seus filmes nos últimos anos de carreira. Uma carreira de sucesso, que começou ainda cedo. Com 14 anos, ele já atuava no circo. Aos 23, tinha seu próprio grupo de teatro, a Trupe Mazzaropi. E já era apontado como um consagrado comediante, como indica o cartaz de 1936. No teatro, atuou ao lado de grandes nomes da comédia, como Dercy Gonçalves. Foi um momento em que ele cresceu realmente como artista. Ele aprendeu a ser artista passando por todos esses meios, né, por todos esses veículos. No circo, eu acredito que ele aprendeu toda a arte, não só o artístico em produção, mas também a arte do improviso. Que eu acredito que o improviso é muito importante para qualquer artista. Então ele aprendeu a arte do improviso no circo. No teatro já tinha outras questões, porque já era um momento em que ele trabalhava como empreendedor. Então ali ele já começou a observar quais eram as necessidades que um diretor de teatro, né, não somente um ator que ele também atuava, mas o que um diretor de teatro precisava para levar uma companhia de 22 atores adiante, né, passando por todas as cidades do Vale do Paraíba. Rádio também, que já eleva a um outro momento, que ele precisava trabalhar mais com a voz, que eu acredito que por isso também que ele tem essa facilidade e essa intimidade com o microfone, né, cantando como personagem, não como Amácio Mazzaropi, mas as pessoas queriam ver o ator, né, o Mazzaropi ou o caipira também cantando. Seu candidato falar em trabalhar, ai, 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 ai. Só assim é que nós não bota não. Ele tinha 23 anos de idade, por volta dos seus 23 anos, né, quando ele já tinha o seu próprio pavilhão Mazzaropi, que era o momento em que ele estava trabalhando no teatro. E devido a esse sonho que ele tinha, e o pai gostaria que ele tivesse um outro caminho, né, ele foi sim um menino, um jovem, com 23 anos de idade, de personalidade forte, e conseguiu levar para dentro do seu pavilhão Mazzaropi, não somente 22 atores, que eram as pessoas que trabalhavam com ele, mas o pai e a mãe, que o pai trabalhava como secretário e a mãe na parte de distribuição, né, que seria a produção de toda a parte estrutura do teatro. Do circo e teatro para o rádio e a televisão foi um caminho natural, mas foi mesmo no cinema que Mazzaropi fez história. Você está pensando que nós dois é que vai resolver a eleição? Ele também precisa ter sorte. Mas eu não posso perder meu emprego. Vocês estão querendo ver eu passar fome? E eu vou tratar dos meus 8 filhos que rei. A gente tem que fazer qualquer coisa, Jeca. Tá certo, vamos fazer coisa. Não sei por que também essa porcaria tem cara de batata fiarada. As histórias, os causos e os personagens criados por Mazzaropi divertiram gerações de brasileiros. Até hoje seus filmes são destaque. Foram 32 no total. Numa época em que todo o trabalho era meio artesanal, ele se destacou pelo rigor com que tocava as produções. Mas eram mesmo suas histórias e seus tipos que levavam multidões aos cinemas. Personagens como o inesquecível Jeca Tatu, inspirado na obra de um outro morador famoso de Taubaté, o escritor Monteiro Lobato. O filme, de 1959, atraiu 8 milhões de espectadores, um recorde para a época. Olha aqui, se nós dois for agarrar brigar por causa do burro, nós dois somos mais burros do que o burro que está estragando a horta aí. Entendeu, seu burro? Não me faça perder a paciência e tire esse animal daí. Mazzaropi reuniu grandes artistas em seus filmes.
Aqui, um encontro entre Aguinaldo Raiol e Hebe Camargo, bem jovens, cantando juntos. E assim a vida conta suavemente. Uma das grandes marcas do trabalho de Mazzaropi eram as sátiras e as referências que ele fazia em seus filmes a outras obras que fizeram sucesso. Este aqui, por exemplo, Jeca e a Freira, faz uma referência ao famoso filme E o Vento Levou. Aqui seria Scarlett O'Hara. Tem mais. Este outro aqui, Uma Pistola para Jeca, de 69. Ou então, Betão Ronca-Ferro, de 1970. Uma clara referência à novela Beto Rockefeller, que fez muito sucesso na época. As histórias e os personagens são bastante conhecidos. O que muita gente não conhece é o lado empresarial de Amácio Mazzaropi. No final dos anos 50, ele criou sua própria produtora de cinema, a Pan. A Pan Filmes, que era Produções Amácio Mazzaropi, ela surgiu em 1958, né? Ele sempre deixou claro que tudo que ele aprendeu sobre o cinema, ele aprendeu vendo o pessoal da Veracruz trabalhar. Mas ele vendeu tudo que ele tinha, alugou alguns lugares, né? Alguns equipamentos e produziu seu primeiro filme em homenagem ao pai, em 1944. O filme de estreia da Pan foi Chofer de Praça, de 1958. Uma homenagem póstuma ao pai, que tinha morrido 14 anos antes. Com a criação da Pan, nascia uma verdadeira indústria de filmes. Foram 24 produções em 20 anos. Numa entrevista, Mazzaropi disse que não criou nenhum império de cinema, apenas condições para poder trabalhar sem depender de ninguém. Ele era assim, um homem de personalidade forte e que não gostava de falar de sua vida pessoal. Ele morreu solteiro, sozinho, né? Enfim, sem filhos legítimos. E comenta-se na historiografia, ou suspeita-se que ele seria homossexual. Algum fato, alguma evidência em relação a isso? Nada que comprove, né? As pessoas comentam mesmo, mas eu acredito que foi por ele se dedicar muito ao trabalho. Ele tinha, o foco dele era ser artista, ser reconhecido como tal. Então, na época, para produzir um filme, demorava por volta de uns 10 meses, né? Eu acredito que ele se dedicou mesmo ao trabalho, o objetivo dele era ser reconhecido como artista. Nunca houve nenhum documento ou algum depoimento que comprovasse isso. Vida pessoal à parte, Mazzaropi escreveu seu nome na história do cinema e da arte no Brasil. Seu maior mérito talvez tenha sido compreender um país que ainda era marcadamente rural. Mostrar este país e sua gente com suas qualidades e seus defeitos. Entender e falar a língua do povo. Ele sabia o que as pessoas queriam ver. E o que as pessoas queriam ver era simplesmente gente como a gente. Eu só saio daqui carregado. Então vai carregado. Eu não fiz ilusão. Vai carregado. Meu marido, Jeca! No fundo, ele sempre soube se identificar com o público dele. Sim, sempre soube se identificar com o público. Ele dizia que o segredo do sucesso dele era falar a língua do povo, né? Então ele sabia o que as pessoas gostariam de ver e ele tinha um respeito por essas pessoas também. Tanto que nos seus lançamentos ele sempre entrava nos filmes, né? O público entrava, ele entrava logo atrás e assistia e observava como era a reação do público diante daquilo que eles iam no cinema. Então, se as pessoas não gostavam, né, da imagem ou da cena, ele, antes de distribuir, fazer as cópias desses filmes, ele já editava e mandava fazer as cópias e a distribuição com aquilo que era mais agradável aos olhos do público, né? Bem, Amácio Mazzaropi, ele foi um homem à frente do seu tempo, né? Através de um sonho, que desde criança, dos seus 14 anos de idade, foi onde ele começou a trabalhar, que ele passou pelo circo, pelo teatro, pela rádio, pela TV e, finalmente, pelos seus 32 filmes pelo cinema, ele trouxe à realidade tudo aquilo que ele sempre sonhou. Né? O pai gostaria que ele tivesse uma outra formação, mas desde criança o sonho dele era ser artista e ele foi reconhecido como um artista. No ranchinho à beira-chão, todo cheio de buraco, aonde a lua faz clarão.
você atribui o fato da figura do caipira ter colado tanto nele, a ponto da gente não conseguir dissociar o Mazzaropi da figura do caipira? A gente não consegue imaginar o Mazzaropi empresário, o Mazzaropi empreendedor, o Mazzaropi homem? São muitas ideias, né, e várias questões também referente à parte histórica. Mas algo que me chama a atenção é que o Mazzaropi, Amácio Mazzaropi, era um nome italiano, né, que veio do avô, que era o Amádio Mazzaropi. E quando o Mazza nasceu e foi, né, dado o nome de Amácio Mazzaropi, em seguida ele veio para Taubaté, quando ele era criança, conhecendo o âmbito rural, né, como era a vida aqui no campo. E quando ele começou a fazer sucesso, as pessoas diziam que era impossível o Mazzaropi fazer um sucesso com nome de italiano. Mas hoje, quando nós chamamos alguém de Mazzaropi, a pessoa já imagina, olha, ele está me chamando de caipira. Né? Então ele conseguiu ser reconhecido como um caipira Mazzaropi e não como Nhô Bellarmino, Nhô Nardino, né? Ou qualquer outro nome que remete ao âmbito caipira. E ele teve, sim, uma vida muito grande aqui, né? Porque a família da mãe dele morava em Taubaté, então, em Tremembé. Então, entre Tremembé e Taubaté, naquele momento, que era o interior, né? Era o âmbito rural, ele sabia o que mostrar lá na capital, as coisas que as situações que as pessoas viviam no interior e agora estavam morando na cidade grande. Ou seja, as pessoas saíam daqui, né? Saíam do interior, os caipiras saíam daqui para ganhar vida na cidade grande. O público dele também era este lá na capital, que era onde ele mostrava como era o ambiente rural, trazendo a lembrança, né, a imagem e a sensação e as emoções de como era viver na roça, já que naquele momento a realidade deles era outra. Mazzaropi descobriu que estava com câncer em 1976. Iniciou o tratamento e continuou seu trabalho, ainda fez muitos outros filmes. O último deles em 1980, O Jeca e a Égua Milagrosa. Ao todo foram 32 obras. A 33ª, Jeca e a Maria Tomba Homem, não chegou a sair do papel. Mazzaropi morreu aos 69 anos no dia 13 de junho de 1981, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Saía da vida. Entrava para a história como um dos maiores nomes do cinema brasileiro. Um gênio ou um caipira. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando passar. Ele sabia, né, ele tinha conhecimento de que após o falecimento dele, e isso foi uma frase dita por ele a um jornalista, que após o falecimento dele as pessoas fariam festivais, mostras com o seu nome e com os seus filmes. Então ele sabia que os intelectuais da época não gostavam, não gostavam, mas não era um momento em que eles queriam viver. Naquela época em que o Mazzaropi começou a produzir os seus filmes, de 58 até 1981, era valorizado tudo que tinha lá fora. E o Mazzaropi valorizava o que tinha aqui dentro. Né? Então, o público dele sabia que em um determinado momento daquele ano, que geralmente era no dia 25 de janeiro, né, quando era aniversário da cidade, ou até mesmo 7 de setembro, teria o lançamento de um filme do Mazzaropi e o público fiel ia até essa sala de cinema para ver mais uma película, né, mais um título feito por Amácio Mazzaropi. Eu acredito que hoje é o momento, né, com o seu centenário, 100 anos de Amácio Mazzaropi, em que as pessoas vão começar a valorizar mais, sim, porque a história está aqui, né, o nosso trabalho aqui dentro do museu é preservar a história, dizer tudo o que ele fez, mostrar todo o trabalho que ele fez, qual foi a importância dele para o cinema nacional, né, e dizer que não só como artista, mas como produtor, diretor, ator, empresário, empreendedor e até mesmo como homem, ele foi um gênio. Você, particularmente, no seu coração, o que significa o trabalho do Mazzaropi? Olha, é difícil comentar, né, mensurar. Eu trabalho aqui há 3 anos e comecei sem conhecer nada da história. Hoje eu me emociono quando eu vejo uma criança entrando ao museu e conhecendo um pouco sobre a história dele e sair daqui com uma visão que nem imaginava que o Amácio Mazzaropi era, qual era a importância que ele tinha, e principalmente com as pessoas mais velhas que vêm aqui, que de certa maneira fez parte do meu princípio do casamento, fez parte do crescimento dos meus filhos, e eu que entrei aqui, trabalho há 3 anos, com apenas 26 anos, não tive a oportunidade de conhecer, eu me emociono
a cada dia com os visitantes, né, que conhecem um pouco mais sobre o Amácio Mazzaropi, e conheço e sei a importância do seu trabalho, né? Eu estou aqui, na verdade eu trabalho aqui por ele, né? Pelo trabalho que ele fez, por tudo que ele construiu, por toda a história que ele nos deixou. E eu transmito essas informações, toda a história do Amácio Mazzaropi, com muito amor. Eu tenho um respeito por ele, pela obra que ele nos deixou e principalmente por todo o conhecimento que eu tenho hoje. Eu sou uma pessoa melhor hoje porque eu conheci toda a biografia do Amácio Mazzaropi. Na montanha eu estou, sozinho, sem ninguém. Aqui encontrei a paz que lá embaixo não tem. Aqui tudo é tão calmo.